Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus então? 25 minutos para nós aqui, temos esse tempo juntos. Por que eu tenho que cumprir o meu tempo? Porque tem gente lá embaixo que depende do meu tempo aqui. Vocês entendem? Nós estamos fazendo isso juntos. Nós estamos formando uma comunidade que ama Jesus. E o tema nosso hoje é muito próprio para isso aqui ter acontecido. Porque o tema da mensagem, nós estamos estudando o quê agora? Provérbios. Você está lendo Provérbios? Não responde, mas eu espero que você esteja lendo. Tá? Hoje nós vamos meditar no capítulo 3, 4 e 5. Porque eu vou agrupar capítulos com a mesma mensagem para nós podermos ganhar tempo aqui no período que nós temos para essa série. Hoje o nosso tema é: quem é o sábio? Quando você pensa numa pessoa sábia, o que você pensa? Numa pessoa muito estudada, numa pessoa que acumulou diversos graus acadêmicos, numa pessoa que sabe discutir todos os assuntos sociais, políticos. O que você pensa quando você diz numa pessoa sábia? Você pensa numa pessoa mais velha, cabelos brancos, ou uma pessoa já de pele enrugada? Quem é o sábio no conceito que você tem na sua mente? A segunda pergunta é essa: se você olhar para você no espelho, só você, olhando você no espelho, vendo a sua imagem, você se considera uma pessoa sábia? Você se considera uma pessoa que poderia dizer que, com o passar do tempo e da vida, você está se tornando uma pessoa sábia? Veja, eu vou ler duas porções de textos para vocês. Uma está em Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 8, e o outro Provérbios capítulo 4, versículos de 5 a 7. O primeiro texto diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe será saúde ao corpo e vigor aos ossos. Lembrem que todos esses capítulos estão debaixo de uma premissa. Qual é? Busque a sabedoria. Seja sábio. Então ouça os textos com essas duas perguntas que nós fizemos. O segundo texto, que está no capítulo 4, versículos de 5 a 7, diz assim: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Veja, qual é o conselho da sabedoria? Procure obter sabedoria. Você possui para adquirir entendimento. Então, nessa primeira sessão que nós vemos do livro de Provérbios, qual é a máxima? A máxima é que Deus nos criou para nós nos tornarmos pessoas sábias. A sabedoria não é necessariamente o conhecimento acadêmico. A sabedoria não é necessariamente você saber de todo o assunto que tem por aí e discutir em toda roda. Sabedoria é algo mais. Sabedoria também não é algo que vem só com os cabelos grisalhos. Você não precisa ser necessariamente mais velho para ser sábio, porque o oposto também é realidade. Muitas pessoas envelhecem e continuam tão tolos quanto eles eram quando eram jovens. Ao passo que nós encontramos jovens que também são sábios. Paulo, escrevendo ao seu servo Timóteo, deixou claro que as pessoas deveriam ouvir Timóteo, apesar da sua pouca idade, por causa da unção de Deus que estava sobre ele, por causa da sabedoria de Deus que estava sobre ele. A mesma coisa é dita através ou a partir de Salomão. Salomão não era um homem velho quando ele foi considerado o mais sábio. Então vejam, esse texto, ele diz assim, que nós devemos lutar. Aliás, ele vai usando sempre hipérboles, usa todo o seu dinheiro, gaste toda a sua vida em busca da sabedoria. Por quê? Porque ele diz que quando a pessoa se torna sábio, e nós sabemos o que é um sábio numa discussão, ele é aquele que sabe trazer um norte, trazer uma percepção diferente, ele é aquele que sabe mostrar algo que os outros não estão vendo. Vocês sabem o sábio no casamento quem é? É aquele que consegue, no meio do tumulto, encontrar direção, alicerce.
que a sabedoria vai fazer algumas coisas comigo e com você. Primeiro, será a fonte de vida. Ele diz que ela será a fonte de vida. Ele diz que a sabedoria evitará que você caia em armadilhas. Aliás, no livro de Provérbios, quem cai em armadilhas é o tolo. Lembrando que o tolo aqui não é o bobo, não é o burro. O tolo, na linguagem de Provérbios, vocês aprenderam a semana passada, é aquele que despreza o conhecimento de Deus. Por isso que o livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o tolo é aquele que nega. O tolo é aquele que pauta a sua vida de outra maneira. A sabedoria te dará conhecimento. A sabedoria te protegerá. Segundo o livro de Provérbios, a sabedoria te trará honra para a sua vida. A sabedoria te dará palavra certa. Já pensou quantas vezes você falou o que não devia ter falado? Quantas vezes você disse assim, para que eu fui abrir essa boca grande minha? Por que eu falei dessa maneira? Sabedoria nos ensinará como, o que e quando falar. Tudo isso está imbuído nessa tese, seja sábio. Agora, como que eu e você podemos entender se nós estamos crescendo em sabedoria ou em tolice? Porque assim como a sabedoria, nós crescemos como uma pessoa sábia, o tolo também se torna cada vez mais tolo. Tolice não é algo que vem em dose única, é possível você cada dia se tornar mais tolo. Então, segundo esses dois textos, vamos ver três coisas que nos ajudam a entender se estamos nos tornando uma pessoa sábia. E aí você julga por você. Primeiro, que esse texto mostra, onde colocamos demonstra a nossa sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, ou se acha sábio, faça uma pergunta para você: onde eu ponho a confiança da minha vida? No que eu confio? Por favor, pensa profundamente, porque eu sei que você é cristão, vai falar, eu confio em Deus. Mas no decorrer da nossa conversa aqui, veja se realmente é isso. Porque o texto diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Esse verbo, estribar, está usado com aquilo que, quando a gente anda a cavalo, aquilo que apoia os seus pés, aquilo que você coloca, o estrivo que você coloca, o que dá sustentabilidade para que você possa se manter no cavalo. Não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Então, onde você coloca a sua confiança, demonstra se você está crescendo em sabedoria ou em tolice. Porque tem gente que confia em si mesmo. Se acha bom demais, bonito demais, ou bonita, capaz demais. Tem gente que diz assim, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou chegar, eu vou conseguir. A Bíblia diz que essa pessoa é um tolo. É um tolo, porque a Bíblia diz assim, que nós deveríamos dizer, se Deus permitir, eu farei isso, farei aquilo, chegarei em tal lugar, conquistarei tal coisa, porque na verdade, o sábio sabe que não depende dele, não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia, porque se você fez um plano para os seus 65 anos de idade, aqueles que estão mais jovens, se Deus não te permitir chegar nessa idade, por melhor que seja, por mais útil, por mais correto, por mais natural que os seus planos sejam, eles chegam ao fim, porque não depende de nós. Agora, cuidado para você não dizer assim, não pastor, mas eu digo sempre, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu chego. É mais do que uma frase, é uma atitude sua de entender que a sua vida não tem nada que está no seu controle, que tudo depende da misericórdia de Deus. O sábio entende isso. Por exemplo, o tolo, aquele que é tolo, ele confia nos outros. Ele acha que o fato de ter muitos amigos, de ter um network muito grande, que é uma palavra muito em voga hoje, de ter pessoas poderosas, seja em que aspecto do poder nós estivermos falando, do lado deles, de que essas pessoas, elas então serão bem-sucedidas. Ora, a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem e põe no braço, mortal o seu sustento, tolo. Vai olhando se você é uma pessoa sábia ou se você é uma pessoa tola. Tem gente que confia, e esses são os tolos também, confiam nos seus recursos.
Não, eu tenho. Não há um ditado entre nós que as pessoas correm para Deus quando as coisas ficam difíceis? Não tem esse ditado? Você já parou para pensar por que esse ditado existe? É porque a fé é estimulada pela carência. Não é. Não é. Presta atenção no que eu vou te ensinar. A grande maioria dos cristãos ainda se relacionam com Deus como se eles fossem crianças. Eu vou explicar. Presta atenção nisso. A maioria dos cristãos ainda se relacionam com Deus como se elas fossem crianças. O que uma criança faz? Uma criança tem desejos. O que uma criança procura no pai, na mãe ou nos outros? Ora, quer ver um exemplo? Um menino pede uma coisa para alguém, essa pessoa não dá, ele vai no outro, faz uma carinha de choro para conseguir, não é verdade? Quando não consegue as coisas, o que ela faz? Ela chora, dependendo da criação que ela teve, ela dá birra, ela vai criar uma cena. A maioria dos chamados cristãos ainda buscam a Deus como uma criança que só quer resolver os seus problemas. Essa criança pequenininha, que ganhou o pirulito que ele queria, ele pega o pirulito, põe na boca e ele fica ali dizendo para a pessoa, olha, quão bacana você foi, muito obrigado. Não, ele pega o pirulito e vai embora. Assim é a maioria dos cristãos que são infantis. Eles passam por tribulação na vida, causadas por ele ou pela própria vida, eles correm para Deus para resolver o problema da criança. E se Deus não resolve, eles dão birra. Eles dizem, por que o Senhor fez isso comigo? Por que deixou acontecer aquilo? Por que essa pessoa se levantou contra mim? Quantas pessoas desta comunidade já se levantaram daqui porque ficaram magoadas com Deus? Para estas pessoas a palavra é tolice. Nós ainda estamos confiando no que os recursos podem prover. Quando os recursos faltam, nós vamos para Deus como uma criança que precisa que Ele resolva os nossos problemas. Quando Ele resolve, a gente bate uma palma e vai embora. Quando Ele não resolve, a gente chora. Isso não é do sábio, querido, isso é do tolo. É tão do tolo porque ele ainda não entendeu o que isso aqui significa. Irmãos, ser cristão não é uma vacina, não é um antídoto contra os males da vida. Se fosse, essa vacina foi furada. Essa vacina foi falsa, porque a maioria de nós aqui, para eu não dizer a totalidade, enfrenta problemas, lutas, dissabores, situações que nós não gostaríamos de ter na vida, verdade ou não, irmãos? Então, se é assim, cristianismo não é uma vacina contra os males desta vida, por um Deus superpoderoso. Ser cristão maduro e sábio é entender que cristianismo é para que eu enfrente todas as situações que se levantarem na minha vida com a consciência de quem eu sou em Deus e de qual é o propósito dele para a minha vida. Vocês entenderam? Porque senão, presta atenção, você fala assim, tá bom pastor, vou sair dessa igreja, vou procurar uma outra que me incentiva nisso aí. Vai dar errado. Vai dar errado, não se sustenta, isso é tolice. O que é tolice? Você querer criar para você uma religião que não se sustenta. Nós vamos passar dificuldades. Deus prometeu nunca nos desamparar. Deus prometeu nunca nos deixar. Mas nós vamos enfrentar essas dificuldades com a sobriedade de um homem e de uma mulher que conhece a Deus, sabem em quem creem e estão bem certos que pode confiar nele. Isso é sabedoria. É o contrário. Então, quando você... Veja, tem gente que diz assim para mim, eu vivi essa experiência poucos dias atrás, conversando com uma mulher que o filho estava enfrentando uma situação. E eu disse para ela assim, por que a senhora não experimenta? Mais ou menos assim, isso. Essa mulher disse assim para mim, eu tenho fé que Deus vai mudar essa situação. Vejam, queridos, fé não é um mecanismo de força para fazer Deus fazer aquilo que você quer. Entenda isso. Fé não é uma alavanca, não é um leme, não é um mecanismo de força que você usa para fazer Deus fazer aquilo que você está precisando. Fé é a convicção de não importa o que me acontecer,
eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para cuidar de mim até o dia final. Fé é a capacidade dada por Deus para que eu enfrente qualquer coisa que vier na minha vida sem me tornar uma outra pessoa. Isso é fé. Enfrentar toda e qualquer situação da vida, sem se tornar uma outra pessoa, porque tem gente que no momento do enfrentamento das situações da vida, se torna outra pessoa, amarga, triste, desesperada, angustiada, abandona a relação com Deus e com os irmãos. Não, isso não é fé. O que a senhora tinha, ou o que o senhor tem? O senhor tem uma força que acha que se executá-la, vai fazer acontecer o que você quer. Ora, olha o que diz o livro de Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Então o que é fé? É a minha capacidade, a sua capacidade, dada pelo Espírito Santo, de enfrentarmos qualquer situação que seja na nossa vida, sem nos tornarmos uma outra pessoa. E quem tem essa fé, tem uma fé madura. Quem ainda tem a fé de que se orar 7 dias, por 7 vezes, às 7 horas da manhã vai acontecer, isso é tolice. Isso é infantilidade espiritual. Não é que você não tenha que orar, nós acabamos de pedir para que vocês orem, jejuem pelas equipes missionárias da nossa igreja, mas quando você cria qualquer mecanismo, que a força está no mecanismo, você é um infantil, porque você está imaginando que pela força do seu mecanismo, Deus vai realizar o que Ele quer. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, olhando agora, você é um tolo ou você é um sábio? Porque também entenda que na Bíblia, chamar uma pessoa de tolo não é dizer assim, você é um burro, não é uma ofensa. Dizer para uma pessoa que ela é tolo, é dizer o seguinte: você está perdendo a compreensão da vida e deixando de viver aquilo que você poderia estar vivendo, que Deus criou para você. Então o infantil é você trocar essa realidade do que é um ser cristão por um trabalho religioso, seja ele qual for, para resolver os seus problemas. Segundo, que é uma prova de se nós estamos nos tornando sábios ou tolos. Está aí no capítulo 3, no versículo 9. Aprender a honrar é sinônimo de sabedoria. Olha o que o texto diz: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quando nós falamos na igreja, num momento de generosidade, doação, de oferta, nenhum de vocês imaginam que honrar é símbolo de sabedoria. Eu amadureci, passei daquele momento de briguinha por dinheiro, passei daquele momento de desconfiar de todo mundo e de todos. Hoje eu compreendo a vida e o meu papel nessa história de forma diferente. Então veja, quem não é sábio ainda é um tolo que não contribui com o seu tempo, ainda não contribui com seus recursos, não contribui com seus bens. E vocês sabem por que a Bíblia chama de tolo? Não é porque não deu ali, está faltando. Não, presta atenção nisso, queridos. A Bíblia chama de tolo porque o que leva uma pessoa a não honrar a outra, seja com dons, com talentos, com bens, com recursos, é o amor demais a si próprio. É colocar o ego acima de todas as coisas. É um egoísta, é um egocêntrico. Então a pessoa ama tanto a si próprio, que ele não honra os outros. Por exemplo, quando nós falamos aqui das crianças, de gente que parou uma semana do seu trabalho, foi trabalhar remotely, foi fazer coisas num lugar difícil para poder cuidar das nossas crianças. Estas pessoas entendem o que é honrar a Deus com tempo, com talento, porque amam a si próprio um pouquinho menos. Um pouquinho menos do que os outros. Então ama a si próprio menos e ama os outros. Essa pessoa entende o que é honrar pessoas, o que é honrar a Deus. Na verdade, quem não consegue honrar pessoas, ele é egoísta, ele é avarento e ele é ensimesmado, porque o mundo dele é ele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E isso é tolice. Isso é, segundo a Bíblia, tolice, porque do Senhor, no caso dos bens, no caso da honra, o Senhor não está pedindo para que eu e você o honre. Ele é digno, ele é merecedor de todo louvor, de toda
honra e de toda a glória. Não depende do que eu penso de Deus em comparação a mim mesmo. Ele é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Então, cuidado. Quando você não consegue contribuir com tempo, não é porque você é muito ocupado. Não, é porque você é muito ensimesmado, tolo. Você acha que a vida só gira em redor do seu umbigo. Você acha que o tempo é só seu. Quando você não consegue dar um centavo para ajudar em nada, não é porque você não tem, é porque você é avarento, porque você não sabe honrar. Você não está honrando a Deus e honrando as pessoas que estão fazendo o que estão fazendo. Quando você não sai do seu mundo para dar de você, você se fechou no seu mundo. E tem psicólogos aqui, eu não precisava usar argumentos da psicologia, bastava a Bíblia para vocês entenderem que a pessoa que vive só no mundo dela, a pessoa que não sai para servir, para se dar, para se entregar por outros, essa pessoa é mais infeliz, mais propensa à depressão e vive menos. Porque há um tratado de psicologia que foi apresentado aqui na Harvard, que uma pessoa que se voluntaria 45 minutos por semana vive em média 5 anos a mais do que os outros, porque tem uma saúde melhor. Agora veja, se a medicina diz isso, olha o que a palavra de Deus diz. Por que você não honra? Porque você ainda é um tolo, você ainda é infantil, você ainda está imaginando a vida mesmo. Queridos, tudo o que nós temos nessa vida é uma oportunidade. Olhem para mim, por gentileza, marcar essa geração. Você passar por essa vida e dizer: deixei a minha semente, deixei o meu tempo, deixei o meu recurso, fiz algo, plantei algo, isso aqui vai virar alguma coisa lá na frente. Quão triste é a vida daquele que passa por essa existência e ela foi nada. Ele só tem história de contar do que poderia ter sido, mas nunca foi, porque estava fechado em si mesmo. Porque nunca quis sujar as suas mãos ou perder um pouquinho do seu tempo. Você diz amém para mim? Porque está um silêncio mortal, né, hoje. Então vamos para a última, por causa do meu tempo. Você quer saber se você está crescendo em sabedoria ou se você está ficando mais tolo à medida que o tempo passa? Veja a maneira com que você olha para a sua vida. Aprender a lidar com a vida a partir de uma nova ótica. Isso aqui eu tenho falado com vocês, mesmo quando eu não estava pregando no livro de Provérbios. A diferença entre o sábio e o tolo. Aqui para nós que entendemos que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Se eu estivesse falando num TED Talk, isso aqui não se aplicaria, porque eles não creem em Deus. Por exemplo, as pessoas estivessem me ouvindo. Mas para nós que somos cristãos, veja, a sabedoria consiste em, primeira coisa, temer a Deus. Agora, veja, temer a Deus não é ter medo de Deus. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Temer a Deus é um sentimento de que qualquer coisa que possa me afastar de Deus ou me conduzir a fazer o que Deus não quer que eu faça, é um sentimento negativo para a minha vida. Isso é que é temor de Deus. Não é ter medo de Deus, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Ele não vai. Quantas vezes você já deixou de dar dízimo? Você está vivo aí, saudável. Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já fez coisas? Não é isso, desencana disso aí. O que é temor de Deus? O que deveria ser o meu pensamento e o seu para dizer se nós tememos a Deus? É um sentimento no coração meu e no seu coração, de que tem alguma coisa me seduzindo, tem alguma coisa me conduzindo, tem alguma coisa me levando para caminhos que me distanciam de Deus e para caminhos que me fazem fazer aquilo que Deus não gostaria que eu estivesse fazendo. Isso é temor de Deus. Isso é temor de Deus. Então, baseado no princípio de Provérbios, de que o princípio da sabedoria é esse temor de Deus, é você dizer assim: eu não quero. Irmãos, não é que a religião proíbe, não. Você tem que dizer assim: eu não quero fazer nada, eu não quero ser nada, eu não quero viver nada, eu não quero experimentar nada que me afaste de Deus. Esse é temor, esse é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Porque a partir desse princípio, você começa a olhar para a vida com outra ótica.
Veja, eu até vou colocar uma coisa no meu Instagram amanhã sobre isso. Na abertura das Olimpíadas, fizeram uma coisa extremamente, a meu ver, errada. Errada não é nem palavra para dizer aquilo, né? Ressignificar a mesa do Senhor, a Santa Ceia, de uma forma tão grotesca, tão imunda, tão impura. Ok? Uns olham para aquilo e chamam para uma guerra. Estão fazendo isso com a gente, porque se tivesse feito com Maomé, teria bomba. Então nós vamos soltar bomba também, por exemplo. Nós precisamos olhar para a vida com a outra ótica. O que aquilo está dizendo? É claro, mexe com a gente, mas o sábio não reage mais na vida baseado nas suas emoções que foram mexidas. Esse é o tolo que é levado pela ira, pelo ódio. Como no testemunho aqui da Elô, que ela falou que ela perdoa as pessoas agora, mesmo sabendo que isso demora. Então, o que é? A gente olhar para uma cena daquela e se perguntar o que está acontecendo no mundo cristão. Porque no mundo secular nós já sabemos. As pessoas não estão nem aí para Jesus. Jesus foi na época dele cuspido. Cuspiram nele, maltrataram, chamaram ele de beberrão, chamaram ele de comedor, de andar com pessoas que não eram, de comer na casa de gente que não era, de andar com pessoas que não... tudo que você imaginar. Como é que nós vamos responder diante de uma cena que fere aquilo que nós imaginamos que é correto? O sábio começa a olhar para a vida por outra ótica, ele não olha mais impulsionado pela derme, ele não olha mais impulsionado só pelos sentimentos que vêm. Por isso que tem muito marido que está velho e é infantil, muita mulher que é infantil, que são tolos, que no momento da discussão partem para a briga a partir de um sentimento, sem uma análise do que está acontecendo, do que está levando a gente a ser isso. É por isso que uma igreja pode se tornar tola ou sábia, se ela não aprender a olhar para a vida a partir de uma nova ótica. O tempo está passando e ela está se tornando cada vez mais tola, porque ela não aprendeu a olhar para a vida com o olhar de Cristo Jesus. E eu termino mostrando uma cena para vocês do que é a sabedoria na prática. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, depois você lê essa história. Chegam duas mulheres para Salomão e diz assim: nós duas demos à luz. Uma lá, vocês conhecem a história, muitos, eu vou dizer para os que não conhecem rapidamente. Uma rolou em cima do neném dormindo, matou o neném. Quando acordou, ela trocou o neném com a outra lá. E aí uma falou assim: esse neném que ela está lá vivo é o meu, o dela morreu. Aí a outra diz: não, esse aqui é o meu, o de lá que morreu é que é o dela. Olha o impasse, olha o impasse. O que foi a sabedoria de Salomão? Falou: me dá uma espada e traga a criança viva. Quando botaram a criança lá, ele falou assim: eu vou partir no meio e dou metade da criança para cada um resolver o problema. A que não era mãe ficou calada. A que era mãe disse: de jeito nenhum, faz isso não, eu prefiro ver meu filho vivo com outro do que morto. Aí Salomão disse: então dá o filho para essa é a mãe. Porque a expressão do sentimento, irmãos, esse mundo não é um mundo cosmos só, é o mundo meu, é o mundo seu, é o mundo da sua família, é o mundo dos seus amigos, é o mundo da sua igreja. Precisa de pessoas sábias, de gente que saiba olhar para situações e ter discernimento de Deus, do que falar, de quando ficar calado, de quando pedir perdão, de quando voltar atrás, de quando compreender que está defendendo agendas próprias, particulares, que está defendendo causa que acha que é dele ou dela, e com isso criando um tumulto danado. Gente que possa chegar para um casal, gente que possa chegar para um filho e dar um conselho para o filho dele ou dos outros, para um casal perto ou longe, gente sábia. Eu achei que eu ia ouvir um amém de vocês, viu? Porque o mundo, meu, seu, nosso, está carente disso. Porque nós vamos passar a semana que vem para um outro tópico já em Provérbios, mas ele diz que o tolo a si mesmo se destrói, que as palavras do tolo geram briga, geram confusão. A palavra do tolo separa amigos, quebra pessoas no meio.
Então hoje em dia, hoje, nesse domingo nosso aqui, de celebração, o que nós precisamos, qual que é a oração nossa? Senhor, eu preciso crescer e ser uma pessoa mais sábia, eu preciso amadurecer e me tornar mais sábio, eu não posso continuar me separando de irmãos ainda, porque um tomou uma vacina, o outro não tomou uma vacina. Eu não posso mais brigar em igreja, porque um é democrata e o outro é republicano. Eu não posso mais brigar em igreja, porque um gosta de falar alto e o outro falar baixo, porque um dança e o outro não dança, porque um pula e o outro não pula. Senhor, eu preciso olhar para a vida com sabedoria, entender lugar, papel de cada um de nós. Então, irmãos, em cada domingo eu vou fazer um apelo para vocês. E eu queria que você ouvisse a voz do Espírito Santo, porque eu creio que quando nós damos passos visíveis, nós estipulamos coisas, para nós é didático. Quem aqui nessa manhã entende que precisa lutar, trabalhar para ser uma pessoa mais sábia? Você fica de pé comigo para nós orarmos, em nome de Jesus. E eu quero pedir a você que ficar de pé, coloca a mão no seu coração, esquadrinha aí agora, veja qual é a área que você entende que você está sendo tolo. É você com você mesmo, é o espelho seu. Que área você está sendo tolo? E começa a falar para Deus agora: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia, em nome de Jesus. So good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, and so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Senhor Jesus, a palavra do Senhor também diz que o sábio ouve as tuas palavras, ouve a repreensão e ele cresce. A tua palavra diz que o tolo se ira, ele se aparta, ele vai para outros lugares. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um sentimento de quebrantamento diante da tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser homens e mulheres maduros. Nós estamos com os nossos dias passando e nós não queremos apenas envelhecer. Nós queremos entender o nosso papel, o nosso lugar em Cristo Jesus, nas situações que o Senhor nos coloca, nos relacionamentos com amigos, com família, marido e mulher, igrejas, no mundo, no trabalho, entender o nosso papel, entender o que é ser sábio no local e no momento que o Senhor está nos colocando. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que ficaram de pé, com a mão no coração, olhando para o seu próprio coração e dizendo: Senhor, me ajuda a ser um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça mais sábio. Nós oramos agora para que o Senhor estimule neles o desejo, como diz o livro de Provérbios, buscar, vende tudo que tem, compra a sabedoria, vai atrás de quem pode te dar, esforça-te, Pai, usando essas figuras de linguagem para dizer que nós precisamos nos dedicar na arte de nos tornarmos mais sábios no Senhor, para Deus, em nome de Jesus, sermos uma bênção para a nossa geração. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs, gente que hoje reconheceu o seu lugar diante do Senhor. Abençoa a nossa igreja. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre todos nós levante a sua face e nos dê shalom, nos dê paz, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus, hoje e todos os dias da nossa vida, até o dia em que nós compareceremos diante do Senhor, e Ele vai dizer: servo bom e fiel, vem para casa. Louvado seja o teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém.